Hello, seventh graders! Here we are again. How's it going? I hope you are doing just fine. Bom, gente bonita, para quem não pôde comparecer à nossa live realizada hoje, dia 20, então estou aqui colocando o conteúdo que eu trabalhei com os alunos na live. Então, quem não participou da live, por algum motivo, por alguma razão, não deu para entrar, não se preocupe, porque eu sempre deixarei o conteúdo que eu vou trabalhando na live aqui gravado para vocês. E quando vocês puderem, sempre participem da live, que é um momento de interação, um momento de tirar dúvida de alguma coisa que ficou, alguma coisa que você foi fazer e não entendeu direitinho. Então, é sempre importante e interessante você participar da live. Mas eu sei também e entendo que nem todo mundo consegue participar da live naquele horário, por exemplo, ou às vezes teve algum problema com a internet, caiu a internet, e entendo bem como são essas coisas. Então, por isso, deixo a aula aqui gravada para vocês, para ninguém ficar no prejuízo e ficar chateado, tá bom? Bom, hoje então, a gente vai lá na página 107 do livro Uncover, página 107. No começo, eu vou trazer uma explicaçãozinha de algo que não está lá no seu Uncover, tudo bem? E aí, eu trouxe aqui uma tela que ainda não é a página 107 do seu livro, só para a gente começar a conversar um pouquinho desse nosso conteúdo. Nosso conteúdo de hoje chama Gerund and Infinitive, ou seja, gerúndio e infinitivo. Olha só, uso do gerúndio e do infinitivo. Então, veja só, gente. A gente chama de infinitivo, tanto em português quanto em inglês, aquela forma primeira do verbo. Ou seja, em português, quando o verbo é terminado em ar, ir, por exemplo, comer, dançar, partir. Em inglês, esse infinitivo, que em inglês a gente chama de infinitive, a gente identifica com o to plus verb. Ou seja, quando eu uso to na frente de uma palavrinha, eu tenho aí o verbo no infinitivo. Quer ver um exemplo? Olha só. Se eu digo, por exemplo, o verbo amar, então eu tenho, por exemplo, to love. Quando eu coloco esse to na frente do verbo, eu digo que o verbo love is in the infinitive. Então, infinitive é chamado aí em inglês quando eu tenho to e tenho o verbo. Mas em inglês, eu tenho também algo que eu chamo de gerund, ou seja, de gerúndio. O que eu chamo de gerúndio em inglês não é o que eu chamo de gerúndio em português. Olha só, em português o gerúndio é quando os verbos, a tradução dos verbos, é aquela tradução, por exemplo, de ando, indo. Por exemplo, dançando, comendo, partindo. Isso em português é o gerúndio. Mas o gerund do inglês é quando eu uso o ing em um verbo e esse verbo vai ter o sentido do infinitivo. Olha que interessante. Então, olha só. Eu trouxe aqui dois exemplos, fique tranquilo. Quando eu falo Sally is dancing, eu estou falando que a Sally ela está dançando. Então, em inglês, quando eu digo is dancing, eu tenho um tempo que eu chamo de present continuous, ou seja, presente contínuo. Eu estou falando de uma ação que está acontecendo nesse momento da fala. Então, ing, por exemplo, nessa situação, significa dançando. Ó. Ela está dançando. Agora, há algumas situações que eu vou usar o ing no verbo em inglês, mas a tradução não vai ser de gerúndio em português. A tradução vai ser de infinitivo. Então, por exemplo, se eu falo she's fond of dancing, ou seja, ela gosta muito, ela é apaixonada por dançar e não dançando. Então, há algumas situações em inglês que eu vou acrescentar o ing no verbo e esse ing vai me dar uma ideia em português de infinitivo. Então, em inglês, eu chamo de gerund quando eu acrescento o ing no verbo e eu vou ter em português a ideia de infinitivo, comer, dançar, partir. Então, em algumas situações, eu vou colocar o ing no verbo para ter o sentido do infinitivo. Em algumas situações, eu vou usar o to antes do verbo para ter essa ideia do
infinitivo, tá bom? Mas fique tranquilo que você vai entender tudo agora direitinho quando usa o quê. Você tem uma caneta de grifar o texto aí? Ah, vamos usar esse marca-texto. Pega a sua caneta aí. Se organizou? Pegou o marca-texto? Ah! Então, nessa página aqui, 107, é a sua página mais importante desse momento no inglês. Por quê? Quando você tiver dúvida se você vai colocar ing no verbo para ter o sentido de infinitivo, ou se você deve usar o to na frente do verbo para ter o sentido de infinitivo, onde você vai consultar? Ah, aqui na página 107. Portanto, vamos aí grifar algumas coisas importantes. Primeira coisa que eu vou grifar, verb plus infinitive. Ou seja, o que significa verb plus infinitive? Quando, em inglês, eu vou usar o to na frente de um verbo para eu ter a tradução em português de, por exemplo, andar, partir, comer, de infinitivo. Você sempre deve usar o to, né, antes do verbo principal, quando você tiver have, hope, need, plan e want. Sempre depois desses verbos aqui, sempre você vai colocar o to depois. Olha só. They want to watch a drama. Olha lá, eles querem assistir um drama, um filme, né? Um drama, um gênero musical. Olha só, é want to. Coloquei o to antes do verbo. Olha o need. He needs to go, né? Olha lá, he needs to see who gets voted off Big Brother. Olha lá, eles precisam ver, né? Olha, need to. I plan to go to a movie on Saturday. Olha lá, eu planejo ir. Então, é plan to, need to, want to. Então, sempre depois de have, hope, need, plan e want, sempre você deve usar o to. Então, essa é a primeira regrinha que a gente tem aqui. Muito bem. Agora, desse lado aqui, nós teremos uma série de verbos que não se pode usar o to depois desses verbos aqui. Depois desses verbos, nós temos que usar ing. Por isso, olha só, troquei a cor do meu marca-texto aqui, da minha caneta Strabilo, e aí grifei de vermelho. E você vai grifar que depois desses verbos aqui, dislike, don't mind, enjoy and finish, sempre você vai colocar um ing depois deles. Então, olha só, esse ing que eu acrescento no verbo vai ter a tradução em português do infinitivo, are, ir. Então, só recapitulando, depois desses verbos em azul, obrigatório o uso do to in English. Look, want to, need to, plan to. Depois desses verbos que estão em vermelho, sempre, todo verbo que eu colocar depois deles, eu terei de acrescentar um ing para dar essa ideia do infinitivo, tudo bem? Quando eu falo Sheldon dislikes trying new things, dislike é a mesma coisa que não gostar. Ou seja, o Sheldon, ele não gosta de tentar, olha lá, provar coisas novas. Então, eu uso o ing em inglês para indicar que em português vai ser infinitivo a tradução. Por que eu coloquei o ing depois desse verbo? Nesse verbo aqui, porque ele está vindo depois da expressão dislike. Então, sempre depois de dislike, don't mind, enjoy e finish, sempre você vai colocar ing no verbo. Olha, Leonard enjoys trying different things. Então, ele gosta, ele curte de tentar provar coisas diferentes. Então, depois de enjoy, eu vou usar ing no verbo. Olha aqui, ó. We don't mind watching commercials. A gente não se importa de assistir, olha lá, comerciais. Então, o ing, nesse caso, tem o sentido do infinitivo. Teacher, por que eu usei ing e não usei o to mesmo? Porque depois dos verbos que a gente grifou aqui em vermelho, sempre a gente vai usar um ing. E esse ing tem o sentido de infinitivo. Tudo bem? Então, essa página 107 é extremamente importante para você que está aí estudando e aprendendo
quando que eu vou usar o to antes de um verbo e quando eu vou usar o ing em um verbo para ter o sentido do infinitivo em português, tudo bem? Então vamos combinar uma coisa. Toda vez que você for fazer um exercício, olhe a página 107 antes de fazer qualquer frase, tudo bem? Agora, existe um grupo de verbos que tanto vai admitir colocar ing ou vai usar o to. Então, a gente muda a cor do estrabilo e a gente, olha, grifei de verde aqui, verbo mais infinitivo ou ing. Depois de todos esses verbos aqui, olha só, hate, like, love, prefer, and start, we should use infinitive or ing. Então, depois de todos esses verbos aqui, olha, odiar, gostar, amar, preferir, começar, a gente ou usa infinitivo, ou seja, ou usa o to, ou usa o ing no verbo, tanto faz. Olha só, I like to read comic books, ou seja, eu gosto de ler gibis. Ou eu posso falar, I like reading comic books. Então, eu tanto posso usar o to depois do like, como eu posso usar o ing depois do like. They love to read. They love reading comic books. She hates to watch reality TV shows. Or she hates watching reality TV shows. Então, olha, hate faz parte desse grupo de verbos que está aqui no verdinho. Portanto, você tanto pode usar o to depois deles, como você pode usar o ing. Olha aqui. He prefers to get the news online. Ele prefere saber, né, das notícias online. He prefers getting the news online. Então, veja, depois de prefer, também tanto você usa o to ou você usa o ing. Então, você precisa estudar um pouco essa página aqui e, de certa maneira, memorizar com quais verbos eu coloco o to depois, quais verbos eu vou usar ing depois, e em quais verbos it doesn't matter, tanto faz, ou ing ou o to, tudo bem? Então, é importante essa página 107 para você, belezinha? Bom, aqui embaixo dessa página, nós temos um exercício para ser feito. Então, vamos pensar nesse exercício que a gente tem nessa parte aqui, ó. Vamos pensar aqui. Esse exercício, ele diz o seguinte aqui no enunciado, olha só. Put the words in the correct order to make sentences. So, first of all, we have to organize, to put the words in the correct order. And we have to use infinitive or gerund form of the underlined word. Sometimes more than one answer is possible. Então, a gente tem, primeiro, a gente tem que organizar essas palavras para formar frases. E segundo, as palavrinhas que estão sublinhadas, você vai ter de prestar atenção. Será que a gente vai colocar essa palavrinha que está sublinhada com ing ou vou colocar o to? Mas, teacher, como que eu vou saber se eu vou usar o ing ou vou usar o to? Muito fácil. A gente vai dar uma olhadinha nessa tabelinha que você tem aí em cima do exercício. Lembra que a gente grifou algumas coisas de vermelho, outras de azul, outras de verdinho? Aham. Então, olhando essa tabelinha, a gente vai descobrir o que fazer com esses verbos, tá bom? Vou dar um tempinho para você. Peço que você pause aqui a aula, tente fazer esse exercício e a hora que você terminar, você volta e dá o play para pegar a correção. Tudo bem? Passa aí. Aham, espero que você tenha feito. Olha só, eu tenho que falar que o Danny termina de trabalhar às 6 horas. Termina de trabalhar. Será que o correto é finishes working or finish to work? Dá uma olhadinha lá em cima, lá na página 107, lá no quadrinho aí, você usa finish to ou usa finish ing? Localizou? Ah! Veja só, você encontrou o finish dentro lá do quadrinho do ing. Portanto, finish vai pedir um verbo com ing. Então, Danny finishes working at 6. Ou seja, Danny termina de trabalhar. O ing desse verbo tem esse sentido de infinitivo, ou seja,
de trabalhar, fazer a ação, tudo bem? Então, ele termina de trabalhar às 6. Então, você olhou aí na tabelinha, achou o finish, e o finish está aí com os verbos que devem ser acrescidos de ing. Bom, number 3. Tem que falar que, frequentemente, começa a chover de tarde. Como que eu posso organizar essa frase 3? O que você completou aí? Você que fez, ficou assim, ó. Often é o verbo que vem antes do verbo principal. Start é um verbo que tanto pode ser usado o to depois dele, ou pode ser usado o ing depois dele, tanto infinitive or gerund. Então, it often starts to rain or starts raining in the afternoon. Ou seja, frequentemente começa a chover à tarde. Por isso que eu tenho duas respostas. Ou starts to rain or starts raining. So far, so good? Perfect. Number 4. A gente tem como sujeito a Anne. E a Ana, ela assiste, ela espera assistir, né, o programa favorito dela depois da escola. Portanto, organizando essa frase, nós temos o seguinte: Anne hopes to watch her favorite show after school. Hope é aquele verbo que vai pedir o to depois dele. Hope to. Se você der uma olhadinha no quadrinho que você tem aí, você vai ver que hope está dentro do quadrinho que nós pintamos lá de vermelho. Portanto, é hope to. Por isso que ficou Anne hopes to. Coloquei esse S porque Anne é terceira pessoa do singular. Se é terceira pessoa do singular, devemos acrescentar S ao verbo. É o número 5, começando com I, organizando a frase e usando aí ing ou to. Olha só. I hate to watch movies on my computer. Or, I hate to watch, I hate watching. Tanto faz. Depois de hate, se você olhar, está no quadrinho que nós pintamos de verde. Então, depois de hate, sempre a gente vai usar ou to, ou vamos usar o ing. Por isso, I hate to watch or I hate watching. Tudo bem? Por isso que esse quadrinho aqui é extremamente importante para você. Extremamente. Então, o que está de azul, sempre põe o to depois. O que está de vermelho, sempre vem o ing depois. E o que está em verdinho, tanto faz usar o to ou usar o ing. Tudo bem? Muito bem. Agora volta um pouquinho lá para a pagininha número 17. Na página 17, a gente tem um quadrinho para completar aqui. Olha só. Esse quadrinho aqui é basicamente aquele que nós completamos, que nós vimos lá na página 117. Então, olha só. Aqui ele traz verbs plus infinitive, verbs ing, verbs infinitive or ing. Vamos grifar de novo? Olha só. O que você grifou de azul lá, o que você grifou de azul lá, vamos grifar de azul aqui. Então, verb infinitive. O que nós grifamos de vermelho lá foi verb ing form. Grifa aqui também. E o que a gente grifou de verdinho lá foi verb plus infinitive or ing form. Ok? Very good. Então, veja, depois de certos verbos, a gente vai usar o to. Want to. E aqui está faltando o to, porque é need to. Então, he needs to see who gets voted off Big Brother, né? Ele precisa ver aí quem foi eliminado do Big Brother. Olha que coisa importante. Do outro lado, ele fala daqueles verbos que a gente coloca o ing depois. Então, depois de dislike, a gente sempre vai usar ing. Completa a sua tabelinha aí. Pode ser de caneta, não tem problema. Sheldon dislikes trying new things. Ou seja, ele não gosta aí de tentar, de experimentar coisas novas. Então, ing. E aqui, nesse caso, nós já lemos essas frases. Nós vimos que com like, love, hate, prefer, tanto eu posso usar o ing, como eu posso usar o to. Então, está faltando completar aí. Olha só. They love reading comic books and he prefers to get the news online.
Então, lembrando novamente, um grupo de verbos vai pedir o to, um grupo de verbos vai pedir ing e um grupo de verbos tanto faz, ou to ou ing. Por isso que é extremamente importante você sempre consultar a página 107, tudo bem? Inclusive, para fazer o exercício que eu vou explicar agora, que é tarefa inclusive. Olha só, nesse exercício aqui, o que você precisa fazer? Você tem de ler as frases e você precisa completar, né? Usando os verbos que estão no parênteses. E você, nesses verbos que está entre parênteses, ou você vai usar o to, ou você vai usar o ing, ou você vai usar os dois. Tudo bem? Então, você vai ler essas frases e você vai usar ou to, ou vai usar o ing, ou vai usar os dois. Tudo bem? Onde que você vai consultar para fazer esse exercício? Página 107. Eu vou fazer o número 1 com você. Olha só. É um diálogo, ok? So, letter A. Do you want to get this big screen TV? Olha lá, você quer comprar essa TV grande, né? Essa tela gigante? Por que eu usei o to e não usei o ing? Porque é want to. Onde eu vi? Lá naquele quadrinho da 107. No, I hate. Dá uma espiadinha lá naquele quadrinho. Sempre página 107. Sempre agora. Até você memorizar. Com o hate, você vai ver lá na página que tanto pode ser o to, quanto pode ser o ing. Por isso que eu usei no, I hate to play full price ou I hate playing full price, ok? Pronto, havia um errinho ali, mas já arrumei. Então, ó, no, I hate to pay or I hate paying full price. Let's see if one is on sale, né? Ou seja, odeio pagar preço cheio, full. Vamos esperar aí uma promoção. Então, com o hate, eu tanto posso dizer o to, quando eu posso usar o ing. Tudo bem? Para a aula de amanhã, então, você precisa fazer, né? Amanhã é videoaula, né? Vou gravar para você essa correção. Você tem de olhar os verbos que estão aqui antes do espaço, consulte lá na página 107 e observe. Será que depois desse verbo eu vou usar o to ou será que eu vou usar o ing? Tudo bem? Faça esses exercícios, portanto. Muito bem. Então, esse foi o conteúdo que foi desenvolvido na live de hoje. Tudo bem? Então, trouxe aqui para você que não pôde participar da live. Espero vê-lo nas próximas. Vai ser uma alegria encontrar todos vocês. Tudo bem? Mas, se não puder comparecer, não tem problema. Eu vou gravando para você as explicações. Lembre-se que na sala virtual você tem o questionário de frequência para ser respondido referente a essa aula que nós fizemos hoje. Tudo bem? Um abraço para você. Faça a lição antes de assistir a próxima aula, tudo bem? É sempre importante fazer a lição, fazer os exercícios, tá bom? Um abraço e até a próxima. Bye bye, everybody!